de problemas. E para debater melhor esse tema com vocês, nós contamos com a presença, né, a participação do professor Dr. Tiago dos Santos Freitas e o professor Dr. Silvânio de Andrade. Então, os dois já se fazem presentes aqui na sala. A gente vai ter um tempo de 1 hora, um tempo um pouco limitado, um pouco curto, mas que a gente vai tentar aproveitar ao máximo para que as discussões elas possam fluir e que a gente possa construir os nossos conhecimentos, fortalecer as ideias e debater sobre o tema. Então, com a palavra, o professor Tiago e o professor Silvânio. Sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, boa noite a todos. Eu agradeço o convite a Jair. É um prazer estar aqui contribuindo um pouco com vocês nessas discussões acerca da resolução de problemas. Eu vou deixar a Silvânia dar uma boa noite a todos e, a partir daí, a gente inicia a nossa discussão. Tá certo? Ok, boa noite a todos, né? Então, muitos, eu acredito que me conhecem. Então, boa noite também a quem é meu aluno e foi meu aluno, que está aqui, é uma honra. Então, já tive também no EPBEM, aí em Cajazeiras, né? Fui muito bem recebido. No mês de julho, eu participei de uma mesa redonda, né? Que eu acho que alguns de vocês estavam também presentes. Então, a gente vai ter, diferente de outras falas, então é uma fala curta, para que possa estar tendo um diálogo inicial com vocês. Então, primeiramente, o professor Tiago vai fazer algumas considerações sobre resolução de problemas e depois a gente vai discutir um pouco o que seria também proposição de problemas, tá bom? Então, seria essa fala inicial. Pode estar começando aí, Tiago. Ok, então, como o Silvânio já antecipou, a nossa fala vai ser um pouco breve, porém a gente vai ter um momento para discussões. É importante essas discussões para tirar dúvidas e fazer alguns questionamentos. Então, como a proposta nossa é discutir um pouco da resolução de problemas, nós decidimos pegar um viés inicial no qual a gente vai abordar a perspectivas e o que é essa resolução de problemas. Tá? Então, nosso olhar, de certa forma, vai ser um pouco voltado para a graduação e para discussões a nível de graduação. Esse é o nosso enfoque inicial. Então, a gente só situando um tema, a gente tem a importância de problemas no nosso cotidiano. Então, como em tela, diferentes pesquisadores apontam que o trabalho com problemas, eles fazem parte do desenvolvimento histórico da humanidade. Então, a humanidade, no seu desenvolvimento ao longo dos anos, ela se deu principalmente a partir da necessidade de resolver problemas. Então, a gente tem problemas de várias naturezas, relacionados à pesca, à caça, à sobrevivência, ao plantio e à colheita. Então, é importante a gente atentar a esse fato, que os problemas, desde o início da humanidade, eles se fazem presente, e o homem sempre está buscando resolver problemas. Relativo ao aspecto da história da matemática, Ives considera que a matemática, enquanto ciência, é uma das mais antigas e resultante dos primeiros esforços do homem para sistematizar os conceitos de grandeza, forma e números. Então, nessa necessidade de resolver problemas, de estar lidando com problemas do cotidiano, surge a matemática enquanto ciência. Segundo Ives, principalmente na questão do homem sistematizar conceitos relacionados à grandeza, à forma e a números como problemas do seu dia a dia, problemas cotidianos. E a gente tem que, através da resolução de diversos problemas relacionados ao próprio cotidiano, ocorreu o desenvolvimento da matemática enquanto campo científico do saber. Então, é importante a gente atentar essa questão do desenvolvimento da matemática, principalmente a partir da resolução de problemas cotidianos. Então, o homem esbarra com vários problemas, como, por exemplo, a questão das cheias no Egito, principalmente na questão de terras e outros problemas dessas natureza. O homem lidava com esses problemas e, a partir daí, ele começou a solucioná-los, a buscar estratégias de como resolvê-lo, e, a partir daí, também a gente tem o desenvolvimento da matemática. Então, de maneira geral, quando a gente discute o termo problemas, ele traz a ideia de algo que a gente quer resolver. Não sabe como a gente vai atacar esse problema, como a gente vai solucioná-lo, só que a gente quer resolver e a gente vai buscar algumas estratégias, alguma forma de solucioná-lo. Então, no nosso cotidiano, de maneira geral, essa é a ideia que a gente tem de problemas. E
É importante a gente atentar que os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs de 98 e mais recentemente a base, eles apontam a importância do trabalho com problemas em sala de aula. Então, a gente pegando um olhar para os PCNs de 98, ele diz que os objetivos de educação básica é estimular os alunos para que possam questionar a realidade, formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação. Então, se a gente observar esse objetivo que é proposto nos parâmetros curriculares voltados para os anos iniciais, principalmente, tanto para os anos iniciais quanto para o ensino fundamental 2, a gente pegando aí de sexto ao nono ano. Então, a gente tem essa questão de estar trabalhando com problemas, e mais do que isso, ele diz a questão de formular problemas. Então, é importante a gente lembrar disso. Desde 1998, os parâmetros trazem essa importância do trabalho com problemas em sala de aula e também a questão da formulação de problemas. Pegando um pouco da base, que é um documento mais recente, está exposto na base que os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação, de desenvolvimento de projetos e da modelagem podem ser citados como formas privilegiadas de atividade matemática, motivo pelo qual são, ao mesmo tempo, objeto e estratégia para a aprendizagem ao longo de todo o ensino fundamental. Então, a gente observa que essa importância da resolução de problemas e de outras perspectivas, como é o caso da modelagem, do trabalho com projetos, é apontada na própria base nacional curricular. Então, a gente tem essa importância que já vem sendo destacada nos parâmetros de 98 e que é corroborado na própria base, que é o documento mais recente, de 2017, pegando aí a base do ensino fundamental 2. Situando um pouco do que seria a resolução de problemas, a gente tem que a resolução de problemas enquanto uma teoria, enquanto campo de investigação no âmbito da educação matemática, ela surge em meados do século XX, contraponto aos exercícios de repetição. Então, tem esse destaque da resolução de problemas no seu surgimento enquanto campo teórico, no século XX, de estar trabalhando um movimento que busca ir em oposição à questão dos exercícios de repetição. Então, é buscado alternativas de como trabalhar de maneira mais satisfatória o conteúdo matemático, que não seja apenas de maneira repetitiva com os exercícios. Então, nesse contexto, a gente tem que a resolução de problema ela foi se constituindo como uma teoria, e principalmente isso acontece com as contribuições de um matemático, George Polya. Então, principalmente com o livro Arte de Resolver Problemas, eu creio que deve ser do conhecimento de muitos de vocês, esse livro de Polya, que é um livro famosíssimo, um livro clássico. A gente tem aí a importância maior, o destaque e podemos dizer, de certa forma, uma elevação das contribuições e de discussões a partir da perspectiva da resolução de problemas, Polya, com essa obra Arte de Resolver Problemas. Além disso, a gente tem aqui no documento uma Agenda para a Ação, de 1980, Recomendações para a Matemática Escolar, é proposto que a resolução de problema passasse a ser o foco da matemática escolar. Então, a gente tem mais um documento que aponta a questão da necessidade, da importância da resolução de problemas para ser trabalhado no currículo de matemática. E alguns pesquisadores, no caso específico Schroeder e Lesch, de 1989, eles apontam que nesse trabalho com resolução de problemas existem algumas vertentes. Entre essas vertentes, 3 se destacam, que é o ensino sobre a resolução de problemas, o ensino para resolver problemas e o ensino via resolução de problemas. Nesse contexto, a gente tem que o ensino sobre resolução de problemas, de maneira geral, ele vai focar na questão de discussões sobre o que é a resolução de problemas, qual a sua importância e aspectos dessa natureza. Esse é um viés de trabalho com resolução de problemas. Um segundo viés seria o ensino para resolver problemas, que é justamente o trabalho que ocorre via de regra de maneira do seguinte aspecto: você está trabalhando o conteúdo matemático e o foco do trabalho com esse conteúdo matemático é para resolver problemas. Então, você trabalha o conteúdo matemático, você trabalha exercícios com os alunos e, de maneira geral, depois de trabalhar o conteúdo e trabalhar os exercícios, você parte para o trabalho com problemas. Problemas passa a ser, via de regra, o último elemento a ser trabalhado. Então, essa é uma segunda perspectiva de trabalho com a resolução de problemas. A terceira perspectiva, que é a que vamos aprofundar ao longo das nossas discussões, é o ensino via resolução de problemas. Nesse ensino via resolução de problemas, o problema ele passa a ser o condutor do trabalho matemático de sala de aula. Então, a gente tem essa importância do trabalho com a resolução de problemas e com o problema, não no aspecto sobre ou no aspecto específico do para. Ele vai envolver o sobre e vai envolver o para. Porém, ele tem um diferencial. O problema ele vai passar a ser o condutor do trabalho matemático de sala de aula e a gente vai trabalhar a resolução de problema em uma perspectiva metodológica.
Nesse sentido, como aponta Andreatta e Alevato, no ensino e aprendizagem via ou através de resolução de problemas, o problema passa a ser proposto aos alunos para possibilitar que utilizem seus conhecimentos prévios de modo que sejam capazes de escolher a melhor estratégia a ser utilizada para encontrar a solução, e assim discutir, refletir, validar respostas e aprender matemática. Então, a gente observa que nessa perspectiva do trabalho via ou através da resolução de problemas, na perspectiva da resolução enquanto a metodologia de ensino, ele vai em oposição àquele movimento de você trabalhar o conteúdo de maneira geral, definindo, exemplificando e passando exercício. Por quê? Você vai trabalhar com o problema de maneira a suscitar e a desenvolver o conteúdo que você quer trabalhar com os alunos. Então, o problema ele vai passar a ser o fio condutor e vai ser o pontapé inicial para o trabalho com determinados conteúdos, como está exposto. O problema passa a ser o condutor dos conteúdos a serem trabalhados e não o inverso. Porque, de maneira geral, o que é que acontece no ensino de matemática? Dá-se exemplo, dá-se definição, dá-se exercício e, no final, depois de tudo isso, é que vem os problemas. Nesse sentido, antes da apresentação de um novo tópico matemático, trabalha-se com problemas que expressem aspectos essenciais do conteúdo a ser ensinado, requerendo o desenvolvimento de técnicas matemáticas na busca de solução pertinente ao expresso no problema. Então, o problema, como já foi falado no parágrafo anterior e na minha discussão, ele passa a ser o elemento central do trabalho matemático de sala de aula, e na perspectiva da resolução de problemas enquanto a metodologia de ensino, a gente vai estar trabalhando com problemas que irão favorecer o desenvolvimento dos novos tópicos e das ideias essenciais do conteúdo a ser trabalhado. Nesse sentido, a gente tem, principalmente no cenário nacional, o GTEP, que é o Grupo de Trabalhos e Estudos em Resolução de Problemas, o GTEP, que tem a coordenação de Dona Lourdes Onuchique, lá na Unesp de São Paulo, em Rio Claro específico, e ela propôs, a partir de suas pesquisas de orientações de dissertação e tese de doutorado nessa perspectiva, a questão de um roteiro para trabalhar a resolução de problemas. E não como é que se daria o trabalho em sala de aula na perspectiva da resolução de problemas enquanto uma modelagem. Segundo Lourdes Onuchique, o grupo que desenvolve pesquisas dessa natureza, seria através de alguns passos. A gente tem alguma maneira que, de certa forma, dá um caminho, dá um norte de como desenvolver isso em sala de aula. Então, ela diz que, primeiro, dá-se a proposição do problema, ocorre na segunda fase a leitura individual, a leitura em conjunto, a resolução de problemas, que pode ser individual ou em grupo. O professor ele vai observar e vai incentivar o trabalho com o problema aos alunos, ele não vai dar a resposta de cara e não vai dar um caminho certo para o aluno, ele vai estar sempre dialogando, incentivando, questionando, perguntando. Então, essa é uma perspectiva de estar trabalhando na metodologia de resolução de problemas. Acontecem os registros das resoluções na lousa, ocorre uma plenária na qual os alunos, junto com o professor, vão discutir as soluções encontradas após os problemas, se aquela solução é pertinente, se é elevada, se ela atende ao que está sendo proposto no problema. Após isso, ocorre a busca de um consenso, considerando as soluções expostas na plenária, a formalização do conteúdo. Observe que a formalização do conteúdo ele ocorre praticamente no finalzinho, ou seja, no nono passo é que a gente tem a formalização do conteúdo que se quer trabalhar. Então, observe que, diferentemente do que acontece, a gente começa, via de regra, formulando o conteúdo, exemplificando e dando exercícios para depois trazer os problemas. Na perspectiva da resolução enquanto a metodologia, o caminho é totalmente inverso. A formalização do conteúdo ocorre na etapa praticamente final, no nono passo. A gente vem para o 10º, que é a proposição e resolução de novos problemas. E além dessa proposição e resolução de novos problemas, alguns elementos que a gente pode estar inserindo e discutindo no trabalho com o problema que foi proposto. Tá? A gente pode avançar, pode recuar, e isso vai ser um pouquinho mais à frente explicitado por Silvânio, e uma atividade proposta que ele vai trabalhar com vocês. A gente tem, nessa perspectiva da resolução de problemas, enquanto a metodologia de ensino, que alguns cenários já começam a suscitar algumas perspectivas de trabalhar com a resolução enquanto uma metodologia de ensino. Então, quando a gente pega Vale, Pimentel e Barbosa, que são pesquisadoras portuguesas, ela aponta o trabalho com a modelação matemática. Então, você está trabalhando na perspectiva da resolução de problemas enquanto uma metodologia, só que há elementos da modelagem matemática na qual você vai buscar está resolvendo o problema, e essa resolução ela vai culminar com um modelo. E esse modelo não vai ser um modelo, podemos dizer, de uma matemática avançada aplicada. Esse modelo ele pode ser uma fórmula, ele pode ser uma tabela, ele pode ser uma expressão. Então, a gente tem essa perspectiva da resolução de problemas, que é apontado por essas pesquisadoras.
Temos uma outra que elas apontam o ensino com resolução de problemas. Ela diz que nessa perspectiva é defendido que a resolução de problemas precisa caminhar junto com o currículo e com a prática de sala de aula, a par de outras tarefas mais procedimentais, desenvolvendo a compreensão dos conceitos e da estrutura matemática e levar os alunos aí progressivamente adquirindo um rol de estratégias úteis e produtivas noutras abordagens. Então, nessa perspectiva do ensino com resolução de problemas, ocorre uma mescla. Você está trabalhando a resolução de problemas enquanto uma metodologia de ensino, tomando o problema como o eixo central da atividade matemática de sala de aula, porém, você está trabalhando também outras atividades e outras sistemáticas, como ela diz, tarefas mais procedimentais. Então, você faz uma mescla, você está trabalhando na resolução de problemas enquanto uma metodologia, inserindo outros elementos que você pode colocar. Similar ao que ocorre com a modelação, só que com alguns vieses distintos. E a gente tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva defendida por Andrade, no caso Silvânio, que está aqui conosco, que se insere na proposição e formulação de problemas. Então, a gente tem essa outra perspectiva, são várias, eu trouxe apenas 3. A perspectiva da proposição e formulação de problemas, ela é mais ampla. Alguns pesquisadores, como é o caso de Andrade, ele trata essa questão do ensino-aprendizagem de matemática via exploração, resolução e proposição de problemas ou apenas a exploração de problemas. Nessa questão, ocorre a mistura do trabalho com a resolução de problemas enquanto a metodologia de ensino, porém vai ocorrer momentos em que você vai explorar o problema que está sendo trabalhado, que foi proposto, você vai fazer um movimento de ir e vir, então você vai resolver, você vai propor novos problemas e você vai explorar aquele problema. Você pode incluir novas variáveis, alterar os dados e propor aos alunos que eles também possam propor seus problemas e que possam trabalhar em conjunto com os demais, buscando resolver os problemas que foram propostos. Então, nesse momento, eu vou abrir a fala para Silvânio, para que ele possa esclarecer um pouco mais essa perspectiva de trabalho dele, que é a perspectiva de ensino-aprendizagem de matemática via exploração, resolução e proposição de problemas ou apenas exploração de problemas? Boa noite, gente. Aí você passa o próximo slide. Bom, eu queria discutir com vocês a partir dessa atividade. Então, veja, né? Essa atividade aí, vocês têm as figuras, né, abaixo, né? Então, essas figuras têm a ideia de como se fosse uma escada. Então, você tem primeiro um degrau, depois você tem 2 degraus, depois vocês têm 3, depois vocês têm 4, né? Então, observando essa figura aí, eu gostaria que vocês fizessem, elaborar as questões a partir dessas figuras, né? Então, imagine que vocês vão elaborar uma prova, elaborar questões do Enem. O que é que vocês observam nessas figuras? E aí, o que vocês observarem nas figuras, vocês vão colocar em forma de questões, em forma de perguntas, em forma de perguntas, curiosidades, e aí no chat, e a gente vai estar um pouco discutindo com vocês. Então, apresente 3 problemas, eu estou colocando 3, pelo menos, né? Matematicamente apropriados, e pensando esses problemas como se fossem para alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio, outros níveis de ensino, que sejam baseadas na figura acima. Use sua criatividade e originalidade ao apresentar esse problema. Não precisa resolver. A proposta aqui é, dada essas figuras, vocês vão elaborarem problemas, questões sobre essas figuras. Observando as figuras, vocês vão aqui no chat elaborar para as pessoas questões a respeito dessa figura. Então, eu vou dar aqui em torno de 5 minutos para que vocês possam tá colocando no chat. Então, por exemplo, alguém colocou aqui já qual será a quantidade de quadradinho que completa o quadrado seguinte. Uma questão. Então, aguçem aí
a curiosidade, o espírito de vocês e vão colocando questões aqui, nessa perspectiva. Ok? Vamos lá. Os próximos aí. Fiquem. Então, estou dando um tempo aí para vocês, tá bom? E ninguém mais aqui. Pronto. Alguém colocou, seguindo essa ordem, quantos quadradinhos teremos o 8º bloco? Só estou lendo aqui. Felipe irá montar uma escada feita de blocos. Ao iniciar a construção, ele notou o seguinte padrão. Vê as figuras. Quantos quadrados ele irá utilizar se montar uma escada de 6 degraus? Vamos lá, cada um pensando aí e da forma que vocês estão pensando, tá certo? A ideia não é resolver, é elaborar questões. Mas não tem problema também se resolveu. Mas o desafio... Então, já teve 2 questões aqui. Quem consegue trazer mais questões? Vamos lá, gente. Fique à vontade. Eu quero um pouco mais aí das questões de vocês. Então, pensem em questões das diferentes formas, diferentes ideias, o que vocês considerarem, o que tiver pensando, tá bom? Alguém disse a quantidade de quadradinhos que falta para completar a figura forma uma progressão aritmética. Qual será a quantidade de quadradinhos seguindo essa lógica na 10ª figura? Mais alguém? Uma outra pergunta. A contagem é ímpar ou par? Tá certo?
É um tipo de pergunta, né? Porque a gente está pensando aqui, nível fundamental, nível médio, que função poderia representar a sequência a seguir? Qual figura geométrica regular seria obtida pela associação de um elemento da série com o seguinte? Mais quem consegue mais alguma coisa? Pronto, é possível ter 1000. Seguindo a ideia de quadradinho formado, qual seria a próxima figura? Como descobrir a quantidade de quadradinhos de uma figura qualquer, sabendo a sua ordem na sequência, sem precisar desenhar. Mais alguém? Colocar um aqui também, né? Ok. Bom, aí que eu vou perguntar quem consegue. Então, a ideia, gente, como é uma roda de conversa, a gente não vê com o propósito aqui de fazer uma exposição, mas colocar essa atividade e ela está dialogando com vocês. Então, por exemplo, se vocês, alguém poderia dizer, vocês consideram essa atividade que ela seria uma atividade de resolução de problema ou proposição de problema? Embora eu tenha colocado aí no título proposição de problema. Quem gostaria de falar? Fiquem à vontade. Quem fala? Eu quero que vocês interajam aí. Fiquem à vontade, não se preocupem, é uma conversa entre a gente. Por exemplo, deixa eu aqui desafiar alguém, para vocês ficarem mais... Manuel, pode falar, Manuel. Tá para mais resolução de problemas, né? É uma questão... Não é porque no momento da pressão, assim, fica meio complicado a gente botar a criatividade para aflorar, né? Mas com essas figuras aí, né, e com essas informações, eu acho que a gente conseguiria, com o tempo, elaborar questões que traziam boas resoluções e bons raciocínios para os alunos, né? Certo, ok.
Aí, que mais? Mas você achou que você elaborou uma questão ou resolveu uma questão? Eu acredito que o professor, quando elabora, ele já tem em mente a resolução da questão. Então, por Pronto, exemplo, quando eu... aconteceu um pouco com isso. Você elaborou a questão e já pensou um pouco na resolução, certo? Isso. Ok, mas inicialmente você não resolveu, você elaborou, concorda? Isso, com certeza, com certeza. Mais alguém a falar? Professor, eu acredito que isso foi uma proposição de problema. Eu não vejo Certo. como uma resolução, não. Por que você acredita que é uma proposição? Pela questão de que ele não lança assim, um desafio para que o aluno possa ter a criatividade de formular uma resposta, tem clara para isso. Assim, eu acho ele está elaborando apenas um problema, né? Isso. A ideia é que é para elaborar apenas o problema. E o desenvolvimento do problema não é necessário, é só elaborar a pergunta, não é isso? Então, ele está propondo um problema. Assim, aí eu vejo que está mais para a proposição do problema do que para a resolução. Certo. E como é que você se pensou para elaborar? Você chegou a elaborar aqui também? Eu falei aí sobre qual é a pronto. figura que seria formada, né? Segundo a ideia de quadradinho formado, qual será a próxima figura? Próxima figura, né? Isso. Pronto, então qual seria a próxima figura? Eu, para me responder? Pode falar. Pronto, ela ia seguir essa sequência aqui. 3, 5, 6. Seria que uma figura que ela ia formar 5 de base e 5 de coluna, não é isso? Aí faria quando o senhor queria dizer a quantidade de quadradinho? Não, porque você pediu isso, né? Seguir qual seria a próxima figura. Aí você já explicou, né? Isso. Ok? Então, quem mais gostaria também de falar? Por exemplo, Rian gostaria de falar. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade, tá bom? Aí a gente faz uma fala. Então, o primeiro desafio. Então, a atividade, ela é proposição. Por exemplo, essa atividade, ela ficou centrada, ela é mais centrada no professor ou no aluno? O que é que vocês acham? Eu acredito que no professor, né? Porque eu acho que tem que ter um conhecimento prévio para poder topar um desafio desse. Certo. Aí você diz o desafio desse em que sentido? Em formular problemas a partir dessas informações. Certo, ok. Mais alguém? Vocês acham que a atividade ela foi mais centrada? Por exemplo, essa atividade, eu estou centrando ela mais em vocês ou na minha pessoa? Aí já depende como é que ela vai ser abordada, né? Porque se eu levar para a sala de aula dessa forma aí e apresentar para os alunos elaborar os problemas, quando eu estou elaborando os problemas, eu já penso em solução. Então, eu acho que vai trabalhar o professor e o aluno ao mesmo tempo. Certo, ok. Danilo, quer falar? Fica aí à vontade. Opa, pois não, boa noite a todos. Satisfação estar aqui com vocês, nessa roda de conversa. Eu gostaria apenas de pontuar a seguinte coisa. Necessariamente, um problema desse tipo aí, a vertente se toma, se fica mais para o professor ou se é mais para o aluno, isso depende exclusivamente de como o professor aborda isso em sala de aula e como ele conversa isso com os alunos. Necessariamente a linguagem que nós temos, assim, eu digo isso baseado na minha experiência aqui, de 20 anos de profissão, no sentido que, por exemplo, essa questão, ela faz parte, ela faz parte do meu cotidiano.
enquanto professor, né? Questão de progressões aritméticas de segunda ordem, ou quando a gente vai abordar você vai modelar uma equação do segundo grau, você vai olhar isso aí como função quadrática, isso depende muito de como você trabalha o aluno. Eu tive alunos de sétimo ano de ensino fundamental que olharam para isso aí, deram soluções belíssimas, alunos de segundo ano do ensino médio que também propuseram soluções, alunos do curso de licenciatura que propuseram outras soluções. Isso depende muito de como a gente aborda, como é que a gente fala para o aluno, como é que a gente conversa com o cara, né, com o nosso cliente. Necessariamente, quando você traz isso, uma problemática dessa, sem ter preparado o terreno, né, sem um aluno saber, assim, sem ele ter uma noção de como é que é o teu esquema, de como é que é o teu jogo, do que ele quer, né? Porque o aluno ele quer muito feedback do professor, ele estuda mais, assim, o aluno estuda um pouquinho o professor para dali ele saber o que o professor quer, o que ele está querendo da gente. Então, quando o aluno sabe mais ou menos qual que é o esquema que a gente traz, aí ele solta a criatividade dele, ele solta a imaginação dele, ele traz aquele... Ele se solta no problema, entendeu? Então, por conta do tempo aqui, eu estou... Então, pegando isso que você falou, veja que, de alguma forma, eu deixei claro o que eu queria com vocês, né? Então, a minha proposta para vocês foi que observe as figuras abaixo e eu pedi que vocês elaborassem problemas a partir das figuras abaixo. Então, a minha atividade, a minha tarefa, eu não coloquei para vocês responder as questões. A gente pode até responder. Então, por conta aqui do tempo, eu vou dar e agradecendo essa intervenção aí de vocês. Então, começando do início, veja, num tempo curto, né? De cara, sem todos vocês me conhecerem. Então, se vocês observarem, veja as diferentes questões que surgiram aqui a partir de vocês. Então, José Jerônimo, qual será a quantidade de quadradinho que completa o quadrado seguinte? Então, foi uma questão que ele colocou. Então, olha, no quadrado, no seguinte, eu vou ter quantos quadradinhos? Veja que não fui eu, como palestrante aqui, que elaborei essa questão. Foram vocês, ok? Aí, lá na frente, seguindo essa ordem, quantos quadradinhos teremos o 8º bloco? Então, alguém perguntou assim, olha, quando eu estiver lá no 8º bloco, no 10º, no 12º, quantos quadradinhos eu tenho, né? Então, eu poderia ir contar esses quadradinhos, mas posso encontrar um padrão, que eu percebi que foi o que vocês fizeram. Veja, foi uma questão que vocês elaboraram aqui num tempo rápido que eu não elaborei, tá certo? É isso que eu vou agora querer chamar a atenção de vocês. Aí a Débora. Felipe irá montar uma escada feita de blocos. Ao iniciar a construção, ele notou o seguinte padrão. Quantos quadrados ele irá utilizar se montar uma escada de 6 degraus? Aí alguém respondeu. A quantidade de quadradinhos que falta para completar a figura forma uma progressão aritmética. Qual será a quantidade de quadradinho seguindo a essa lógica na 10ª figura? Então, na 10ª figura, quantos quadradinhos eu tenho? Então, na primeira eu tenho 1, né? Na segunda eu tenho 3. Na terceira tem 3, 5, 6. Na quarta eu tenho quantos? Aqui, ó. 4, com 3, 7, 9, 10. Aí ele colocou, na 10ª figura, quantos quadradinhos queria, né? E aí, alguém conseguiria dar a resposta? Na 10ª figura, seria quanto? José Jerônimo, onde é que você percebeu aqui que seria uma PA, uma progressão aritmética?
provocando um pouco vocês para falarem. Bom, então, ó, aí eu tenho, porque se você olhar no primeiro quadradinho, eu tenho 1, no segundo, eu tenho 1 mais 2, no terceiro, eu tenho 1 mais 2 mais 3, depois eu tenho 1 mais 2 mais 3 mais 4. Aí o que é que vai acontecer? Quando eu for para a 10ª figura, para eu saber a quantidade de quadradinhos, eu vou ter essa sequência. Só lá na 10ª figura. Eu vou ter 1 mais 2 até mais 10. E se eu fosse com uma figura qualquer de ordem N, quantos quadradinhos eu teria naquela posição? Aí vem aqui Délio, que função pode representar a sequência a seguir, né? Então, seria a generalização. Então, um outro desafio aí para vocês. Qual figura geométrica regular será obtida pela associação de um elemento? É possível ter 1000 quadrados seguindo essa sequência? Uma questão também. Essa questão ela é de ordem inversa, porque nas anteriores você tem um padrão, agora é o contrário, né? Por exemplo, eu estou lá na 10ª figura, eu digo, eu quero saber quantos quadradinhos. Mas, de repente, eu posso dizer, ó, eu tenho uma escada que ela tem 1000 quadrados. É possível? Então, é possível ter 1000 quadrados segundo essa sequência? Aí alguém mais, seguindo a ideia de quadradinho formado, qual será a próxima figura? Como descobrir a quantidade de quadradinho de uma figura qualquer, sabendo a sua ordem na sequência, sem precisar desenhar. Pedro está subindo uma escada, no primeiro degrau existe um quadrado na base, no segundo 2. Quantos quadradinhos teremos na base quando Pedro chegou ao 10º degrau? Para resolver, eu fiz uma pergunta também, não era? Nem lembro qual foi no meio aí, eu coloquei uma. Gente, então, veja, se vocês observarem, refletirem um pouco, essa atividade, ela não ficou só concentrada em mim, como no caso aqui, professor palestrante nesse momento. Porque, veja, a atividade ela foi compartilhada. Eu poderia pegar todo esse questionamento e trazer, mas vejam, que as questões foram elaboradas por vocês. Eu trouxe a proposta, eu trouxe a tarefa numa forma que eu não trouxe questões para vocês resolverem. Então, quando a gente trabalha na perspectiva que a gente chama de proposição de problema, a primeira coisa, quem vai elaborar os problemas não é mais só o professor, mas sobretudo, professores e alunos. Então, a atividade, ela fica concentrada no aluno. Veja, se vocês observarem, em vez de vocês responderem à questão, vocês tiveram que pensar. Vocês pensaram, quando a gente está elaborando, alguém falou aí, quando eu estou elaborando uma questão, eu também penso na solução. Diego, passa o próximo slide. Bom, aí eu coloquei aqui o que você pensou quando teve que apresentar seus próprios problemas. Alguém aqui tinha falado. E quais são as suas preocupações quando você apresenta seus problemas para os alunos? Olha, aí vamos agora à atividade, à sequência. Veja, essa sequência, agora sou eu, professor, que estou elaborando. Olha. Observe as figuras abaixo. Quantos blocos são necessários para construir uma escada de 5 degraus? E explique como você encontrou sua resposta. Então, essa minha pergunta, ela tem um pouco com alguma das respostas de vocês, né? A letra B, quantos blocos são necessários para construir
uma escada de 20 degraus. Explique como você encontrou sua resposta. Aí vamos para a letra C. Com base em A e B, escreva uma regra para generalizar a resolução para qualquer número de etapas ou descreva em palavras como encontrar o número de blocos usado em cada etapa. Então, se vocês observarem, então, na atividade de resolução de problemas, que é a atividade que a gente sempre fez na escola, é uma atividade que ela é concentrada no professor, tá entendendo? Então, é uma atividade, e inclusive o problema é só para o aluno, não é mais para o professor, porque quando ele elabora... Então, quando a gente pensa na perspectiva da proposição de problemas, tá certo? Então, esse problema sai agora de ser só do professor e é feito por alunos. E se vocês observarem, eu trouxe aqui 3 questões elaboradas, até peguei de um artigo, mas veja que vocês, num pequeno instante aqui, vocês conseguiram construir uma variedade maior de questões. Então, um pouco para vocês pensarem. A gente tem uma escola que o professor ensina, mas ele mesmo não sabe elaborar as questões do conteúdo que ele ensina. O professor, ele dá aula apenas a partir do livro didático. Então, ele está lá dando equações do segundo grau, ele explica o que é equações do segundo grau, aí ele agora vai passar as tarefas para os alunos. O que é que ele faz? Ele pega o livro e passa as questões. Aí eu sempre tenho colocado esse desafio de como é que eu sou um professor de matemática que eu mesmo não sou capaz de elaborar questões sobre o próprio conteúdo que eu estou ensinando. Eu estou lá ensinando números inteiros relativos, então eu não sou capaz de elaborar situações, problemas do próprio conteúdo que eu estou ensinando. Então, gente, nesse tempo curto aqui, o que eu queria mostrar, então, durante muito tempo, as pesquisas em educação matemática, que é um tema que se aprofunda bastante, se concentraram em resolução de problemas. Então, atualmente, né, mais do que nunca, não se discute mais só a resolução de problema. Então, se discute proposição de problemas. E há o entendimento que quando eu estou trabalhando com proposição de problemas, não é que eu estou deixando de trabalhar a resolução de problemas. Pelo contrário, eu ainda estou reforçando mais a resolução de problema. Porque em cada proposição de problema, inclusive, estou usando diferentes níveis de conhecimento. Então, quando a gente observa aí nas questões de vocês, entre vocês, nesse momento aqui, apresenta-se diferentes níveis de conhecimento e de curiosidade. E aí eu vou deixar um desafio aqui para vocês, que é o seguinte. Então, foi inclusive uma... pronto. Essa aí é um desafio maior, que eu vou deixar aqui para vocês. E essa questão eu já trabalhei com alunos. Por exemplo, elabore problema ou situações de problema para a informação a seguinte: 1 inteiro e 3/4 dividido por 1/2. Então, como é que eu elaboro um problema, uma história que resulta nesse cálculo? 1 inteiro e 3/4 dividido por 1/2. Então, pode passar, Diego. Então, diante aqui do tempo curto, né? Então, a gente quis fazer essa reflexão em vocês. Então, quando a gente pensa no ensino de matemática a partir de problemas, resolução de... Outra, aí quando a gente olha aqui a proposição de problema, eu não vou mais me preocupar em só resolver a questão. Quer dizer, eu vou além da questão. Eu vou além daquela resposta. Então, por exemplo, muitos problemas aqui estão encontrando o padrão. Aí já teve gente que pensou, mas eu posso ter uma escada que ela tenha 1000 blocos. Então, veja, a questão, ela anda.
E aí a gente aproveita também esse momento, né, que é um momento de luta pela democracia, e a resolução de problemas, ela também implica você pensar questões sociais. Então, você pega, por exemplo, nesse período da pandemia, a gente teve vários problemas matemáticos. Então, por exemplo, o problema envolvendo máscaras, né? A confecção de máscara. Então, a saúde dos trabalhadores, a curva, né? De transmissão. Então, a gente coloca também a importância de você também trabalhar problemas de cunho social. A gente não vai discutir aqui por conta do tempo, mas nós, inclusive, fizemos lives, né? Tem lives nessa natureza. Então, a gente para aqui. Aí, alguém que gostar de fazer alguma observação, alguma pergunta, sinta-se à vontade nesse tempo restante. Alguém gostaria? Alguma pergunta, uma curiosidade? Então, estamos ao inteiro dispor de vocês, viu? Vamos lá, pessoal. Aproveita esses instantes finais para provocar mais alguma discussão sobre o tema. Podem ficar à vontade. Ou liga o microfone, ou pode colocar aí no chat, que a gente faz a leitura aqui para a gente discutir. Professor Silvânio, o simples fato do senhor não ter avaliado os resultados, ou procurado analisar as respostas, antes do senhor ter feito a pergunta, se era uma proposição de problema ou uma resolução de problema, fazia a diferença? Você pode repetir, eu fiquei numa dúvida aí, né? Pode falar novamente? Assim, quando o senhor fez a pergunta, o senhor ainda não tinha avaliado como o senhor avaliou agora os resultados, né? As respostas que foram dadas. Ah, certo. Ela ficou como se o problema tivesse como se fosse simplesmente a resolução de um problema. Se eu passar o problema, a gente resolveu. A sua pergunta é se seria uma proposição ou resolução, é isso? Não, a minha pergunta é se o fato do senhor não ter analisado, só pelo fato do senhor não ter analisado o resultado, eu já poderia concluir se seria uma resolução ou uma proposição. Ah, não. E te explicar. A proposição de problema, ela implica também a análise dos resultados. Então, por exemplo, como aqui foi uma exposição pequena, então o meu desafio aqui foi fazer surgir com que aqui o grupo, vocês, elaborasse problemas. Então, foi uma parte da tarefa. Mas se eu penso a atividade em sala de aula, então seria importante agora o quê? Discutir cada questão. Tá certo? Então, por exemplo, alguém observou numa questão que cada vez que eu tiver uma figura, ela se comporta como uma PA, ok? Então, é o momento de discutir. Mas se vocês também observam, colocando lá, é a soma agora se você for olhar também a sequência, será que ela é mesmo uma PA? Porque você tinha o primeiro, um deu 3, não foi? O outro deu quanto? 6 e o outro deu 10, não foi isso? E o próximo vai dar 15, concorda? 1, 3, 6, 10, 15. Isso é uma PA? Então, quando alguém fez a questão, ele estava olhando a PA em outro momento. Estava olhando a PA naquela posição. Então, se eu estou na 10ª figura, a quantidade de quadradinho daquela figura vai ser a soma de 1 até 10. Que se você olha para um valor n aí, vai dar no final n mais n ao quadrado sobre 2. Então, e agora você já tinha uma outra observação, que é 1, 3, 6, 10, 15.
Então, já não é uma PA, mas tem outras PA que eu posso estar observando aí. Então, no momento aí, o desafio da tarefa foi vocês elaborarem os problemas, a partir da elaboração dos problemas, aí partes também para a resolução dos problemas, elaborado pelo grupo, que foi cada um de vocês. Então, e aí precisa também a habilidade do professor, o domínio do conteúdo, para ele poder coordenar essas diferentes tarefas. Mas observe que aí a concentrar... Então, é como se fosse agora, você vai resolver isso aqui que alguém colocou. Você vai resolver as questões que foram elaboradas pelo grupo. Então, um aqui que alguém colocou... É possível ter 1000 quadrados segundo essa sequência? Veja, não foi eu que elaborei essa questão. Essa questão foi elaborada pelo grupo. Então, aí pode ser a própria pessoa que elaborou, pode ser o grupo. Então, isso aqui que eu estou colocando, a atividade da proposição de problema, ela não é mais concentrada no professor. Não é que o professor não tem o papel dele, né? De mediar. Não sei se ficou entendível para você, Délio. Não, ficou o senhor explicou muito bem, mas eu digo assim, a questão da gente não ter feito essa análise ainda, do senhor não ter feito essa análise, né, o senhor explanou muito bem, como sempre, mas eu digo, o fato de não ter feito ainda essa análise, quando o senhor perguntou, isso faria diferença ou não? Não, faria, né? Porque, por exemplo, se eu tivesse um tempo maior aqui com vocês, se fosse uma oficina, se fosse um minicurso, né? Então, a gente ia trabalhar essas questões, tá certo? Então, a tarefa aqui, eu me concentrei nesse tempo de vocês elaborarem, tá certo? Então, que era o espírito maior que eu queria mostrar, e agora caberia aqui tratar na... Então, você vai ter questões que se você resolve uma, já tem o padrão para as outras, né? Então, por exemplo, é possível ter 1000 quadrados. Aí você vai resolver a equação. N mais N ao quadrado sobre 2 igual a 1000. Se esse N for um valor natural, vai ser possível. Quem fez essa questão chegou a testar? Aí você vai resolver a equação. Então, você vai ter n ao quadrado, né? Mais n menos 2000 igual a zero. Aí você resolve a equação. Então, me parece que é esse momento que é necessário, tá bom? Certo, agora eu compreendi. Então, seria a exploração dos problemas que foram elaborados. Então, essa questão aqui, ela faz o inverso de todos os raciocínios anteriores, né? Então, é a mesma coisa lá do 15, né? Então, quando eu tiver uma escada de 15 quadradinhos, qual é a posição que eu estou, né? Se eu for nessa sequência, então, qual é a posição? Mais alguma questão? Então, e ainda explicando, quando eu trabalho a proposição de problema com os meus alunos em sala de aula, feitos os problemas elaborados pelo grupo, a gente vai discutir as soluções, né? As resoluções desses problemas, tá certo? Então, se vocês pegarem aqui, ó, e veja quantos problemas interessantes vocês têm para discutir. Mais há alguma pergunta? E aí, então, você comanda aí, Jair. Ótimo. Bom, pessoal, então, dessa forma a gente chega ao fim da nossa roda de discussões. Seria ótimo se a gente tivesse um pouco mais de tempo, né, para chegar no momento da resolução dessas questões que foram propostas por vocês, com base nesse problema inicial. Mas a gente vai ter que finalizar para dar continuidade à nossa programação. Então, logo mais às 8h30, nós teremos uma...
Jair, Oi. deixa eu dar só uma informação aqui. O problema pode ser verdadeiro ou falso. Logo, é preciso fazer uma análise anteriormente, antes de resolver. Concordo. Porque, por exemplo, numa atividade de geometria, o aluno elaborou a questão, e aí, quando o outro resolveu, ele encontrou lá um polígono que a resposta dava n igual a 8,5. Então, a questão ela não foi bem elaborada. Então, porque aí você vai discutir as possibilidades daquela questão, tá certo? Então, quer dizer, você não vai conseguir, por exemplo, formar nessa sequência uma escada com 9 quadradinhos, né? Então, ela não tem uma sequência, né? Você não vai ter também aqui, nesse problema, números fracionários. Você está no campo do conjunto dos números naturais. Então, se você fizer o gráfico aí, os pontos, eles não vai ser contínuo, né? Então, eu vou ter no primeiro 1, no segundo 3, depois 6, depois 10. Então, eu vou estar lá no primeiro quadrante. Tá certo? Então, eu não vou ter aí valores que dê 2,5, 20,5, né? Então, essa questão aí das possibilidades. Então, veja quantas questões aí vai surgindo, né? Ok, pode terminar, gente. Pronto, então agora fica o meu muito obrigado a todos vocês que optaram por participar dessa roda de discussões, titulada por Resolução de Problemas. Fico muito feliz com a presença de todos. E, de modo especial, gostaria de agradecer ao professor Silvânio e ao professor Diego por terem aceitado esse convite de estar trazendo essa ótima discussão aqui para conosco. É sempre bom ouvi-los falar sobre essa temática. O professor Silvânio, que já vem colaborando com a gente desde as lives do Equimate, o Esquenta Equimate, e agora aqui também no Equimate, nosso muito obrigado. E esse momento vocês fiquem à vontade para as últimas palavras e para encerrar essa roda de discussão. De maneira geral. Eu agradeço bastante aí esse espaço, tá bom? E fico sempre disponível aqui com vocês. Agradeço o espaço, parabenizo pelo evento e tenham todos um excelente evento, já que vocês ainda terão atividades a partir de 8h30, como já falou Jair. Isso, então, muito obrigado e a gente se encontra nas próximas mesas redondas, nos minicursos e no encerramento amanhã à noite. Então, meu muito obrigado e até qualquer momento. Um abraço a todos. Forte abraço a todos e aproveite bastante o encontro, tá bom? Tudo bom, Thaís? Eu vi Thaís, vi Ana Beatriz, vi Jefferson, parece que tinha Ledevande. Povo conhecidíssimo.